Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e essa é a disciplina Biologia, também conhecida como a disciplina da vida. Então, fica por aí e segue o fio. Então, querido aluno, querida aluna, vamos entender um pouquinho como a biologia ela era vista anteriormente. Nós temos que considerar a biologia em dois momentos distintos. As ciências da natureza, como era chamada anteriormente, até o século XVIII, e a biologia, como foi chamada depois desse momento. Então, até o século XVIII, essa disciplina, que estudava a natureza em geral, ela dividia tudo que existia na Terra em três reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então, percebia-se que esses três reinos eles eram igualmente diferentes entre si. Ou seja, uma planta era muito diferente de um animal e uma planta era muito diferente, por exemplo, de uma rocha, e uma rocha era muito diferente de um animal. Até que apareceu o nosso grande Lamarck. E uma das coisas que ele trouxe é que há uma clara semelhança entre o que é vegetal e o que é animal. Então, não faz mais sentido você dividir aí em três partes: vegetal, animal e mineral. Não. O vegetal e o animal, eles têm algumas características específicas que permitem com que eles fiquem no mesmo grupo. Diferente do mineral que não tem essas características. Quais são elas? Organização corporal complexa e capacidade, observem aí, de crescer, reproduzir e morrer. Então, as plantinhas têm essa organização? Com certeza. Os animais têm essa organização? Com certeza. As plantinhas crescem, reproduzem e morrem? Sim. E os animais? Também. Então, esses dois grupos, ele juntou em um mesmo grupo. E como foi que ele chamou esse grupo? Ele chamou de seres orgânicos, que são seres formados por matéria orgânica. E os minerais, ele chamou de seres inorgânicos, ok? Então, a biologia, após esse momento, após o século XVIII, quando realmente iniciou-se com essa descoberta ou com essa observação do Lamarck, ela veio crescendo e hoje ela assume um papel fundamental nas nossas vidas. Sim, a biologia está presente em cada parte da sua vida. Logo porque o nome biologia já diz tudo. Bio, vida. Logia, estudo. Então a biologia ela trata em estudar cada aspecto da vida. E aqui nós temos algumas áreas da biologia que nós vamos conhecer ao longo das nossas videoaulas. A primeira que eu trouxe aqui é a biologia celular. Essa área estuda aí, por exemplo, a estrutura das células. O que são células? São as unidades morfofuncionais que compõem os seres vivos. A microbiologia, por exemplo, ela estuda aí os micro-organismos. Por exemplo, você junta conceitos de biologia celular com conceitos de microbiologia, você pode descobrir, por exemplo, a cura de várias doenças. Então veja aí a biologia fundamental para a saúde humana. A botânica ela trata sobre o
o conhecimento sobre o estudo das plantas. Ah, professor, mas exemplifique a importância disso. Veja, hoje nós conseguimos produzir uma larga escala de grãos. E esse conhecimento que permite que a gente produza hoje muita soja, muito feijão, muito algodão, enfim, muitas commodities, ele vem aí de conhecimentos das plantas, como as plantas crescem, qual o melhor solo para elas, as suas adaptações, as suas características. Então isso aí está na botânica. Nós temos também a genética, que trata da transmissão dos caracteres. Então veja, você, por exemplo, é 50% seu pai, 50% sua mãe. Cada um transmitiu um pouco da sua característica genética. Então, nesse processo, você foi formado. Então, veja aí que legal. A genética, por exemplo, ela permite hoje que casais que dificilmente pudessem ter filhos, eles tenham filhos aí através de uma reprodução, por exemplo, assistida. Ou mesmo a genética, ela permite identificar um criminoso em uma certa cena somente pelo seu cabelo ou por uma gota de sangue deixada no local. Nós temos também a bioquímica, que vai trabalhar, que vai conhecer os estudos dos compostos químicos que formam aí os seres vivos. Nós temos a zoologia, que trata do estudo dos animais. Nós temos a evolução. A evolução é uma área da biologia muito complexa que trata entre o parentesco evolutivo da gente e dos outros organismos. Então, através da evolução, desses conhecimentos de evolução, você pode, por exemplo, saber qual foi a espécie que veio primeiro, saber qual nossa relação com os outros hominídeos. Então, veja a sua importância. A fisiologia e a anatomia, elas são matérias muito próximas. A fisiologia, ela trata sobre o funcionamento do corpo. E a anatomia, ela descreve a estrutura do corpo. Então, por exemplo, um pulmão, a anatomia ia tratar principalmente de dizer como é o pulmão, qual o tecido que o forma, qual sua característica física. E a fisiologia iria tratar principalmente de como esse pulmão funciona, como é que ele atua para manter os seres vivos. Então, a fisiologia e a anatomia também são fundamentais para a tratativa de várias doenças. A fisiologia e a anatomia, por exemplo, também são fundamentais aí para você se desenvolver no esporte. Todo time de futebol, por exemplo, ele tem um departamento de fisiologia, que é para melhorar o rendimento do atleta. Então, aqui nós temos algumas das muitas áreas que existem aí na biologia. Então, aqui é uma breve apresentação. Eu espero que gostem e que sigam uma delas aí, quem sabe. Mas agora, um ponto que a biologia está focada hoje em dia é na ideia de sustentabilidade. O que seria isso, professor? Nós tivemos, nos últimos 100 anos, um crescimento de várias formas. Um crescimento tecnológico, um crescimento industrial, um crescimento econômico. E isso gerou diversos prejuízos à natureza. Então, o crescimento econômico, claro, ele tem que acontecer. Um país, ele tem que gerar renda, ele tem que se desenvolver. Isso é muito bom. Mas o crescimento econômico, ele tem que estar atrelado ao crescimento social. Claro, não adianta uma pequena parcela de uma população crescer economicamente, enquanto a outra está na pobreza passando fome. Então, tem que crescer economicamente. Essas economias têm que ser repartidas entre a sociedade. E, além disso, esse crescimento ele não pode prejudicar o meio ambiente. Então, essa ideia é uma ideia de crescimento sustentável. Então, no mundo de hoje, onde nós temos devastação da Amazônia e de outros biomas mundiais, a preocupação é essa, é que a economia cresça, é que as pessoas tenham acesso aos recursos, mas que isso não danifique o nosso ambiente.
E o nome disso é sustentabilidade. Um planeta sustentável. Aí vem a pergunta, certo? A biologia trata sobre a vida, mas o que realmente é vida? Qual o conceito de vida? Então, um grande filósofo da biologia chamado Ernest Mayr, ele disse que é inútil os cientistas tentarem conceituar biologia. Tentarem conceituar a vida. Por quê? Porque a vida, ela tem inúmeras faces, ela tem inúmeras formas. Então, realmente, para esse cientista, é uma perda de tempo você conseguir achar um conceito para a vida. Tanto é que vários cientistas tentaram conceituar a vida e nenhum deles chegou aí a um conceito realmente que sirva para qualquer tipo de vida. Então, o Mayr, ele fala que é impossível conceituar a vida, mas é possível conceituar o processo da vida. Ou seja, quais aspectos, quais características algo precisa ter para ser considerado vivo. Então, o Mayr, ele traz algumas características que eu vou aqui mostrar para vocês. A primeira característica que ele ressalta é que aquilo que é vivo, ele tem uma composição química. Ah, professor, então lembra lá que o Lamarck, ele dividiu, né, o grupo entre dois seres orgânicos e seres inorgânicos. Então, professor, a composição química dos seres vivos, ela é em grande parte, orgânica. Mas o que seria, professor, uma molécula orgânica? Então, uma molécula orgânica é aquela que, primeiramente, a primeira característica, ela tem grandes cadeias, como observa-se aqui nessa imagem. Veja que aqui tem uma cadeia central enorme. Então, ela é uma molécula bem complexa, de grande cadeia, e ela tem como base carbono. Então, veja, ó, carbono, 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 enfim. E a esse carbono estão ligados principalmente três moléculas, que é o hidrogênio, tá aqui o hidrogênio, ó. O oxigênio, está aqui o oxigênio. O nitrogênio, que está aqui nessa parte central. E essas são as três principais. Mas também aparecem em menor parte o fósforo, que é representado pelo P, e o S, que é o enxofre. Então, quais são os principais elementos químicos que compõem os seres vivos? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Chomps, esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam disso. Vamos continuar. Ah, professor, então só matéria orgânica tem carbono? Não. Matéria inorgânica também tem carbono. Por exemplo, olha aqui o diamante. O diamante ele é formado por várias moléculas de carbono ligadas entre si. Mas veja que aqui não aparece o hidrogênio, o oxigênio ou o nitrogênio, por exemplo. Aqui há ligações restritas de carbonos com carbonos. Então veja aqui uma molécula de carbono, mas que não é molécula orgânica. Além disso, também pode se classificar as células. Se classificar como? Em relação à sua estrutura. Primeiramente, vocês têm que ter em mente que qualquer ser vivo, ele tem célula ou depende dela para a sua sobrevivência. Não existe uma vida sem uma célula. Então, as células, elas têm duas partes principais. A primeira parte, ó, é essa parte mais externa, chamada de membrana plasmática. Então, qualquer célula, ela tem membrana plasmática. E a segunda parte dessa célula, ela é o citoplasma, que é esse localzinho aqui, ó, onde estão dispersos os materiais de uma célula. Então, veja, membrana plasmática e citoplasma. Tem um terceiro ponto que toda célula tem,
que é o material genético, que é o DNA, que vamos conhecer mais profundamente em aulas posteriores. Então, professor, aqui nós temos uma célula animal e aqui uma célula de bactéria. Qual a diferença entre elas? É que essa de animal, veja aqui, ó, em azul, o material genético está dentro de uma estrutura central que tu vai chamar de núcleo. Ou seja, a célula animal é uma célula eucarionte. Eucarionte. Eu significa verdadeiro e carionte significa carioteca. Ou seja, carioteca é um núcleo. Ele tem um núcleo verdadeiro. Já o indivíduo que é procarionte, ele não possui carioteca. Ah, professor, então ele não tem DNA, não tem material genético. Errado, ele tem. Só que não fica dentro de um núcleo. O DNA dele fica aí disperso no citoplasma. Então, toda célula tem membrana plasmática, toda célula tem citoplasma e toda célula tem DNA, material genético. Só que o material genético pode estar dentro de um núcleo, aí tu vai chamar de célula eucarionte. Ou ele pode estar no citoplasma disperso, aí tu vai chamar de procarionte. Então, dentro do núcleo, eucarionte. Fora do núcleo, procarionte. Além disso, o organismo também tem o metabolismo. Entendam que, ao longo da vida de vocês, várias substâncias elas entram no corpo de vocês e saem do corpo. E entre essa entrada e saída, elas são transformadas. Então, o metabolismo, ele trata justamente dessa transformação de substâncias no corpo de vocês. Um exemplo, vocês aí que querem ser marombeiros, bodybuilders aí, que estão treinando para ficar fortes. Quando você pega, por exemplo, aquele alimento proteico, quando você pega aquela coxa de frango ou aquele peito de frango e se alimenta dele, aquele peito de frango ele vai ser digerido e transformado pelo seu corpo. E ele, inclusive, vai formar aí os seus músculos. Então, o mais importante para você crescer a sua musculatura é comer bem, principalmente, comer alimentos aí que te dão uma energia e te dão uma estrutura muscular interessante, como, por exemplo, proteínas e alguns carboidratos específicos. Então, veja, essa transformação desses alimentos que vão formar o teu corpo, tu vai chamar de metabolismo. Vamos continuar nosso passeio pelo que é vivo. Outra característica dos seres vivos é a capacidade de movimentação. Não só o animal, por exemplo, ele tem reação ou movimento. Principalmente os animais. Eles realmente desenvolveram muito bem essa característica de se movimentar e de reagir a estímulos. Mas pensem, por exemplo, vocês já viram alguma planta crescendo, ao invés de crescer para o sol, ela crescer para um outro lado? Não. A planta, você pode experimentar, ela sempre vai crescer em direção ao sol. Ou seja, ela consegue sentir o estímulo solar. Algumas plantas, por exemplo, vocês triscam nelas e elas fecham as folhas. Então vê que a planta também ela reage a estímulos. Além disso, um ser vivo tem a capacidade aí de crescer e de se reproduzir. Vocês com certeza já devem ter visto um pé de manga. E aquele pé de manga, que antes era uma pequena muda, hoje é uma árvore frondosa. E essa árvore, ela pode dar vida, pode dar origem a novos pés de manga. Então assim ela consegue então se reproduzir. Além disso, também destacamos aí a hereditariedade, que é a capacidade de transmitir o seu DNA justamente, que na célula procarionte está fora do núcleo e na eucarionte está dentro do núcleo, transmitir esse DNA para as próximas gerações. Porque é, por exemplo, que filhotes de labradores parecem com labradores e não com poodles, por exemplo. É justamente porque esse material genético
é passado e ele tem características específicas dos labradores. Vamos ver como isso funciona especificamente quando trabalharmos o conteúdo de genética. Então, para finalizar essa aula tão legal e tão dinâmica, eu quero que vocês observem comigo como a vida se organiza. Porque uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração é que a vida ela tem uma organização típica. A vida tem uma organização que não aparece em nenhum tipo de matéria inorgânica. Então, vamos ver aqui até que parte a vida se assemelha à matéria inorgânica. Exemplo, o átomo. Tanto tem átomo aquilo que é vivo, quanto aquilo que não é vivo. Esse átomo, ele se organiza para formar uma molécula. Por exemplo, o átomo de hidrogênio se organiza, H, com duas moléculas de oxigênio, dois átomos de hidrogênio se organizam com uma molécula de oxigênio para formar água, H2O. Então, veja que a água, que é matéria inorgânica. Então, o átomo. Nós também temos átomos, claro, o carbono que eu falei para vocês, o próprio hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, enfim. Beleza. Esses átomos, eles se organizam e formam moléculas. Então, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio se organizam aí para formar a molécula de água. Observem aí. Assim como carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, por exemplo, oxigênio se organizam aí para formar, por exemplo, uma molécula de proteína. Ok. Então, tanto átomo quanto molécula são coisas comuns entre a matéria orgânica, aquilo que é vivo, e a matéria inorgânica. Mas depois, a matéria orgânica, a vida, ela assume um nível de complexidade muito maior. Então, essas moléculas, elas podem se organizar aí em organelas. O que são organelas? É como se a célula, certo? Ela fosse uma empresa. E cada parte da célula tem uma função. Por exemplo, uma área da empresa tem função de produzir energia. Uma área da empresa tem função de criar novas filiais. Uma área da empresa tem função de estruturar fisicamente a empresa. Enfim, então as organelas é basicamente isso. É uma divisão de funções das células. Então, a organela é típica dos seres vivos. Essas organelas, elas se organizam, como eu disse, para formar então a célula, que vamos considerar aí a empresa, a menor unidade de vida. Essa célula, alguns organismos, eles são unicelulares. Por exemplo, bactérias. Bactérias possuem somente uma célula. Considera ser vivo? Claro, é um ser vivo. Mas alguns seres vivos, eles alcançaram um nível maior de complexidade. E esse tu vai chamar de multi ou pluricelular. Exemplos bem claros são as algas. Algumas algas são multicelulares. Os animais, todo animal é multicelular, ou seja, tem mais de uma célula. Ou mesmo aí as plantinhas também, que são multicelulares, que tem mais aí do que uma célula. Então, esses organismos, como por exemplo animais e plantas, as células se organizam e formam tecidos. Esses tecidos, por exemplo, em animais, eles formam os órgãos. Exemplo, vamos pensar aqui. O tecido muscular, por exemplo, juntando com o tecido epitelial, ele permite formar aí vários órgãos do teu corpo. Então veja aí que os tecidos eles se unem para formar os órgãos. Um coração, por exemplo, tem tecido muscular, tem tecido conjuntivo, tem tecido nervoso, enfim, tem vários tecidos que formam aquela estrutura. Os órgãos, eles se juntam para formar, então, os sistemas. Por exemplo, o pulmão e os órgãos adjacentes, como a faringe, por exemplo, a traqueia, enfim, eles são importantes para formar o sistema respiratório.
O coração, com veias, artérias, capilares, formam aí o sistema cardiovascular. Enfim, então veja que os órgãos se juntam. Vamos lá. O teu intestino delgado, intestino grosso, estômago, se juntam para formar, então, o teu sistema digestório. Então vejam aí que se juntam e formam sistemas. Os vários sistemas formam nós, os organismos. Tu tem sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, sistema urinário, sistema reprodutor, enfim, diversos. E esses sistemas te formam. Tu, com o uso da tua espécie, formam então uma população. Eu posso falar, por exemplo, a iguana e a cobra formam uma única população. Não, porque a iguana e a cobra são de espécies diferentes. Ou seja, população tu vai considerar organismos de uma mesma espécie. Se tu quer se referir aí à iguana e à cobra, tu vai falar de comunidade. Porque a comunidade é justamente isso. É essa presença entre organismos de várias espécies diferentes. Esses organismos convivendo entre fatores bióticos e abióticos. O que é biótico? É aquilo que tem vida. Abiótico é aquilo que não tem vida. Forma então o ecossistema. E os ecossistemas da Terra formam então a nossa biosfera. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que tenham gostado dessa nossa videoaula, que tenham aprendido muito e que estejam ansiosos para a próxima. Se cuidem e até breve.